Oi, pessoal. Então a gente está aqui para discutir um pouco mais sobre empreendedorismo, tentar aprofundar um pouquinho dos conceitos. Vamos lá? Bom, então antes da gente começar, assim, o que será que é empreendedorismo, né? Alguns vão dizer que é abrir uma empresa, outros vão dizer que é tomar uma atitude empreendedora. Mas se a gente for analisar um pouco do conceito, né, de empreendedorismo, trazendo aqui o conceito do Amprotec, do Sebrae. Empreendedorismo, então, é essa competência ligada à criatividade, persistência, liderança, iniciativa e habilidade para conduzir situações e utilizar recursos. Então, olha isso. Quando a gente pega o conceito de empreendedorismo na visão do Sebrae, ele não fala de empresa. Depois a gente pega o conceito ali do Hirsch, o que ele vai dizer? O processo de criar algo diferente com valor, dedicar tempo e esforço necessário, assumir riscos financeiros, psicológicos, sociais e receber recompensas, seja de satisfação econômica ou pessoal. De novo, empreendedorismo não está diretamente conectado com a ideia da empresa. Então, poxa vida, o que é empreendedorismo? Da onde sai esse conceito empreendedor? Então, o empreendedor, ele vai, voltando lá no tempo e analisando a etimologia da palavra, a palavra empreendedor vem desse entre e prende, né? Que seria, então, o foco no fornecedor e no consumidor, estar nesse mercado. Mas o empreendedor nem sempre foi focado nesse conceito de produção. O empreendedor, na Idade Média, ele tinha essa ideia de quem gerenciava projetos de produção. Então, o empreendedor podia ser aquele, quem construiu, por exemplo, as pirâmides do Egito, era um empreendedor. Voltando um pouco ainda, os primeiros momentos em que aparece a palavra empreendedor aparece no conceito militar, no sentido de que o general era um empreendedor, ele assumiu o risco de colocar o exército dele numa batalha e conquistar ou não aquele espaço. Então, o conceito de empreendedor vem daí, começa a vir daí, né? Dessa pessoa que tem a coragem, tem uma vontade de fazer alguma coisa, tem a coragem de correr o risco daquilo dar certo ou não, e tentar e ver no que acontece e depois, se der certo, colher a recompensa disso. Só em 1755 que o Carlington vai falar então que o empreendedorismo começa a ser estudado, né, no contexto acadêmico. Até esse momento não se tinha esse conceito de empreendedorismo sendo estudado dentro das universidades. Bom, então, para a gente tentar fazer um pouco mais do aprofundamento do conceito do empreendedorismo, tá? Lá em 1776, o Adam Smith, que vocês vão estudar também em outros lugares, como a própria disciplina de economia, né? Ele vai trazer o empreendedor, o conceito de empreendedor, como aquela pessoa que reage à alteração da economia. Olha isso. Reage a alterações da economia. Ele coloca o empreendedor como um agente praticamente reativo, passivo, reativo, né? Do tipo, alguma coisa acontece e o empreendedor ele responde a isso. Mas é muito importante a gente destacar que o Adam Smith ele tem esse trabalho dele antes da Revolução Francesa. Então, até esse momento a gente estava vivendo uma monarquia, a gente estava vendo um outro conceito de produção e de consumo, né? Já em 1848, o John Stuart Mill ele vai falar que o empreendedorismo vai conectar o empreendedorismo então com a empresa privada. Então, é a partir desse momento que começa a se olhar o empreendedor como essa pessoa que corre risco, de novo, sempre vai estar conectado com a questão de correr risco, tomar decisões, fazer a gestão desses recursos para lançar novos negócios. Então, quase no finalzinho aí do século XIX, que o conceito de empreendedorismo vai ser ligado com a questão da empresa. Em 1871, o Menger vai dizer então que o empreendedor é aquele que transforma recursos e produtos em serviços úteis, criando oportunidades para fomentar o crescimento industrial. Então, olha como está fazendo essa evolução de conceito, né, dentro da ciência. Então, o Smith vai falar como um empreendedor reativo, alguma coisa acontece, ele responde. Já o Mill vai dizer que esse empreendedor é essa pessoa que corre risco, toma decisão e gera algo novo.
O Menger já vai falar do empreendedor num sentido mais combinativo, combinatório aí de transformar recursos, de juntar serviços, de juntar processos. Então, olha como o conceito vai avançando, né? Em 1903, então, o Jean-Baptiste Say vai trazer o empreendedor como aquele que cria valor. Então, olha que interessante. Ele deixou de ser alguma coisa que um produtor ou alguém que faz alguma coisa e passou a ser alguém que cria valor. Então, o conceito de empreendedor começa a tomar uma visão do tipo, às vezes é o mesmo produto, às vezes é a mesma coisa e vai ser vendido de uma outra forma, vai ser colocado no mercado de uma outra forma. Então, um exemplo é o lanche, por exemplo, o McDonald's, né? O McDonald's ele criou valor em cima da marca. Então, olha como vai vindo esse conceito, né? E em 1936 a gente vai ter então o Schumpeter. O Schumpeter ele vai trazer o empreendedor como quem impulsiona a inovação. E aí muda tudo. Aqui muda tudo na ciência. Por quê? Porque até agora está se falando do empreendedor com coisas que já existem. O empreendedor que cria coisas e coloca uma empresa, ou o empreendedor que gera, que combina e faz diferente. Mas quando o Schumpeter traz a ideia de impulsionador da inovação, ele vai trazer uma ideia de desenvolvimento muito atrelada à questão do empreendedor. Então, o empreendedor ele é aquele que faz coisas novas, né? Inovação no sentido, tive uma ideia e consegui rentabilizar essa ideia. Porque inovação é diferente de invenção, né? Então eu inventei alguma coisa, eu tive uma ideia, eu tive uma sacada e estou conseguindo comercializar isso. E é exatamente isso que faz o girar da chave aí na pesquisa em empreendedorismo, em 1936. Aí, pô, a gente fica pensando, né? O que aconteceu para alguém pensar no empreendedor enquanto alguém que vai fazer coisas muito diferentes, que vai quebrar tudo que está sendo escrito, está sendo pensado. Se a gente for olhar, em 1936 é um período entre guerras, tá? Em 1919 acaba a Primeira Guerra Mundial e em 1929 tem a quebra da Bolsa de Valores. Isso aí são coisas para a gente pesquisar depois e ir entendendo melhor. Mas, então, nesse momento aí, nesse limbo entre duas guerras, o mundo mudou, o agente econômico do mundo mudou. Agora a gente precisa de novas empresas que respondam de formas diferentes. Antes se pensava em produção, agora vai se pensar um pouco mais em serviço. Vai se pensar em como fazer novas formas de comercializar, novas formas de vender. Então, esse período vai mudar tudo, né? Esse período pós-guerra, pós-Primeira Guerra vai mudar tudo. Depois, em 1967, o Frank Knight vai trazer o empreendedor, vai voltar na ideia do empreendedor como aquele que assume riscos e uma situação de incerteza, mas ele vai trazer a figura do empreendedor como alguém que tem competências e capacidades. Então, a partir de, na visão do Knight, então, vai começar a ideia de que o empreendedor é uma pessoa diferente do que a outra. Né? A partir daqui, começa a se pensar nesse empreendedor que tem algo específico, que vem algo nele, que ele nasceu com alguma coisa empreendedora, que seriam essas características, essas capacidades empreendedoras. Então, fazendo a evolução no conceito, né? Mas enfim, poxa, Zé, tu falou tanta coisa, até me perdi um pouco. Mas a gente pode olhar aqui no próximo slide, né? Na ideia do Hirsch, o que ele vai falar? Que existe um consenso de definições do empreendedorismo, mesmo que um vai olhar o empreendedor como reativo, outro como propositivo, outro como inovador, outro como desenvolvimentista. O empreendedorismo ele vai estar sempre atrelado à questão de tomar uma iniciativa. O empreendedor é aquele que ele tem a ideia, mas ele faz alguma coisa com a ideia que ele teve, né? Primeira coisa. Segunda coisa, o empreendedor como aquele que transforma recursos. Então, ele vai pegar o recurso financeiro, vai pegar o recurso produtivo, vai pegar o recurso operacional, recurso humano, gestão de pessoas, ele vai juntar isso, ele vai combinar isso e ele vai tentar transformar isso em uma ideia de negócio. Seja ela com fins lucrativos ou não, tá? E o empreendedor é aquele também que aceita o risco ou o fracasso. Então, ele tem essa iniciativa, ele vai lá, ele dá a cara a tapa, ele faz esse movimento de ações, de coisas para poder propor aquilo e colocar no mercado, mas ele também aceita se der errado ou não. Ele, poxa, eu vou tentar. Se der certo, ótimo, perfeito. Se não der certo, depois a gente reanalisa, faz de novo, tenta de uma outra forma, mas ele tem a iniciativa de correr o risco, de possivelmente passar pelo fracasso. Tá, pessoal? Avançando aqui, a gente tem algumas capas de revista,
né, de quantas revistas e coisas estão se falando de empreendedorismo hoje, quantas pessoas estão escrevendo sobre empreendedorismo de um formato, faça sua empresa, monte sua empresa, seja o novo CEO, mas aqui fica uma reflexão para a gente, enquanto estudantes de administração. Talvez alguns aqui que estão assistindo essa aula vão querer empreender, vão querer abrir a sua empresa e a sua ideia é essa. Talvez outros não vão querer isso, estão pensando em algum outro tipo de atividade profissional, como um setor público, ou outros vão querer ser pesquisadores da área de administração. Então, assim, ó, com tudo que a gente conversou, né, o empreendedor, ele tem todo, o conceito de empreendedor, ele tem toda uma questão histórica envolvida e uma questão de quem é essa pessoa. Então, algumas revistas vão trazer isso de uma forma muito fácil. Será que é mais ou menos isso? Será que é realmente isso? Será que dá para ser empreendedor em 7 passos? Seja empreendedor com as lições do fulano de tal? Fica aí, então, essa reflexão para a gente, tá? Então, continuando, né, falando de como o empreendedorismo é um tema que está em voga, muitas pessoas agora estão falando em abrir a sua empresa, em fazer o seu negócio, né? Então, o que o professor José Dornelas vai falar, né? Que a gente vive a era do empreendedorismo, por quê? Porque as barreiras estão sendo cada vez mais eliminadas. Então, cada vez mais é mais fácil de tu conseguir entrar, de tu conseguir tentar, de tu conseguir te mostrar, né? Na internet mesmo, o e-commerce veio para mudar tudo. Outra coisa, em curta distâncias, a gente tem aí o próprio e-commerce, a internet, tu abre aí pelo Instagram, começa a vender, começa a fazer coisas, então a distância está mais curta, né? A globalização, novos conceitos econômicos, então hoje em dia a gente compra de qualquer lugar do mundo, tá aí o AliExpress para dar essa ideia, né? Novas relações de trabalho, novos empregos. Tem pessoas hoje que não pensam mais em ter um emprego fixo, formal, uma carteira assinada. Tem gente que quer realmente viver a aventura de alguma coisa nova, de fazer uma coisa diferente, né? E as pessoas, e essa quebra de paradigmas, essa também que está acontecendo, tipo, pá, eu não quero essa coisa tão formal, tão certinha, né? Eu quero algo novo, eu quero construir algo novo, eu quero deixar algo para a sociedade. E aqui, gerando riqueza para a sociedade, gerando riqueza financeira através de empregos, de desenvolvimento, sim, mas também às vezes através de uma empresa sustentável, que vai trazer conceitos sustentáveis, né? Tantas coisas dá para a gente discutir aqui. Trazendo um pouquinho do panorama, então, do empreendedorismo no Brasil, né? No Brasil, atualmente, 98% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, são muitas vezes a primeira experiência do empreendedor, muitas vezes a pessoa vai lá, se registra, né? E começa isso. Então, olha isso, 98% das empresas, quase a totalidade das empresas são empresas pequenas, são empresas micro, são empresas que ainda estão se consolidando no mercado. Porém, mesmo sendo toda essa grande quantidade, né, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 20% do PIB brasileiro e metade da força de trabalho com carteira assinada. Então, mesmo que sejam tantas, olha só, as pessoas ainda estão muito divididas entre as empresas mais consolidadas no Brasil, multinacionais ou outras empresas, e as micro e pequenas empresas. 6 milhões de micro e pequenas empresas são responsáveis por 15 milhões dos empregos formais. Então, isso aí são alguns conceitos para a gente, algumas indicadores para a gente começar a pensar em empreendedorismo no Brasil. E a cada ano, 500 mil empresas são abertas no Brasil. Olha isso, formais, né? Porque existem as empresas que são abertas de uma outra forma, que vão tentar sem um registro, né, oficial. E esse número gera uma média de quase 10 mil empresas por semana. Então, enquanto a gente está conversando aqui, provavelmente tem alguém abrindo uma empresa, né? E 2 mil novos empreendimentos por dia. Olha isso, o como cresce, como é rápido essa abertura, né? Outro dado aqui, de cada 100 brasileiros adultos, 18 estão envolvidos de alguma forma com o estágio inicial do seu novo negócio, como eu comentei. Alguns já estão aí com a sua pequena empresa, alguns estão aí tentando a vida, começando por um e-commerce, por uma rede social, estão aí pensando a sua ideia de negócio, né? E esse índice é considerado um dos maiores do mundo, porque a gente chega a passar a China, a Argentina e Estados Unidos. Então, o Brasil, ele é um país empreendedor, ele é um país que ele dá a cara para bater, mesmo sendo um dos piores ambientes de negócio.
porque nós temos essa burocracia disfuncional, muita dificuldade para abrir a empresa, para formalizar, muita dificuldade para conseguir crédito, para conseguir abrir a sua empresa, dificuldades para escalonar os seus negócios. Então, mesmo o Brasil sendo um terreno tão difícil para o empreendedor brasileiro ele ainda está aí dando a cara para bater e fazendo acontecer. Isso é um conceito legal, né? Outra coisa aqui para a gente poder discutir, a taxa de sobrevivência das empresas no Brasil. Então, olha isso, 73% das empresas elas fecham no primeiro ano. É muito grande, gente. São muitas empresas, se a gente for parar para pensar, né? 42% das empresas elas fecham aí em 5 anos. Essa taxa vai diminuindo, né? Depois disso as empresas começam a se consolidar mais, mas como as empresas elas demoram a conseguir sobreviver nesse mercado, não ficam nesse mercado, por que será, né? É uma reflexão para nós, enquanto administradores, também pensarmos, né? Será que não falta um pouco das técnicas da administração? Às vezes as pessoas têm uma boa ideia e não sabem como fazer ela acontecer. São coisas para a gente pensar. Então, outra coisa, outro dado interessante aqui para a gente discutir. Como são divididos esses empreendedores, né? Então, quase 2 milhões eles são microempreendedores individuais, o MEI, que alguns devem conhecer, né, esse formato de empreendedorismo. Se não, vale a pena dar uma pesquisada no Google e entender um pouco melhor isso. 3,4 milhões são microempresas que já estão aí faturando anualmente 360 mil reais. E depois tem uma taxa aí de 510 mil, que são pequenas empresas, com faturamento bem maior, né? De 3,6 milhões de reais. Esses dados são legais a gente poder entender um pouco como é que divide, o que é pequena empresa, o que é pequena empresa, é legal. Depois a gente tem um pouco aqui do processo empreendedor, que a gente vai discutir com muita calma ao longo da disciplina de empreendedorismo, né? Mas então, assim, ó, o processo empreendedor. O empreendedor, ele vai avaliar essa oportunidade de um novo empreendimento. Então, ele vai olhar um espaço em que ele pode se inserir, ele vai procurar se colocar em um lugar que não tem ninguém respondendo, oferecendo algum produto naquele momento. Então, essa avaliação de oportunidade. O que mais a gente precisa trazer aqui como é que continua esse processo de empreendedor, né? Depois disso, o empreendedor ele vai desenvolver um plano de negócios. A gente vai discutir plano de negócios, a gente vai discutir outros formatos mais leans, tipo Canvas. Então ele vai colocar no papel, ele vai colocar num formato estruturado aí, num quadro, de alguma forma, as ideias, as oportunidades, as ameaças, as rentabilidades, como é que ele espera ter retorno financeiro. Tudo isso a gente vai discutir com bastante calma, tá, gente? Além disso, então, ele vai procurar essa aquisição de recursos e financiamento. Então, como é que ele vai conseguir financiamento? Ele vai conseguir com alguém da família? Ele vai conseguir no banco? Ele tem dinheiro guardado? Como é que ele pretende fazer isso, né? E além disso, né, ele vai acompanhar o crescimento da empresa dele. Então, os resultados que ele vai tendo, o reinvestimento que ele vai fazendo, o escalonamento desse negócio. Então, aqui a gente tem o processo empreendedor desenhado, né, na visão do José Dornelas. Então, a identificação e a avaliação da oportunidade. Então, expandindo um pouquinho aqui, né? Que oportunidade é essa? Que valores tem nessa oportunidade? Quais são os riscos dessa oportunidade? Temos uma oportunidade, temos habilidades para poder estar de acordo com essa oportunidade, né? Como é que são os competidores dessa oportunidade, quem vai competir comigo nessa ideia. Depois a gente vai desenhar o plano de negócios ou outra ferramenta, mas aqui tem o plano, então vamos desenhar o conceito, falar quem vai trabalhar, qual é o meu mercado, para quem eu vou vender, como que eu vou vender ali no marketing, qual é a estrutura, vai ser uma estrutura física, digital, online, como é que é isso, quais são as minhas iniciativas estratégicas, como é que eu vou me posicionar nesse mercado, qual é o meu plano financeiro, como é que eu vou ter rentabilidade, como é que vai ser o meu capital inicial dessa empresa, né? Depois, então, ele vai captar os recursos necessários, então, os recursos pessoais, as pessoas que vão trabalhar com esse empreendedor, como eu falei ali, de amigos, de parentes, vai ter algum tipo de investidor anjo, alguém vai colocar esse dinheiro para esperar a empresa escalonar e ter alguma rentabilidade depois. Tem capitalistas de riscos também, depois então tu pode conseguir dinheiro com bancos, com governo, as incubadoras, as universidades.
Então, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? E aí essa é a busca. E depois vai fazer a gestão desse negócio. Então, como que ele vai fazer essa gestão? Né? Ele pode ter uma grande ideia, mas ele precisa de algumas ferramentas para fazer essa gestão. Então, o estilo de gestão que ele vai adotar, quais são os fatores críticos de sucesso que ele vai mapear, ele vai desenvolver, né? Ele vai precisar identificar então os problemas, os atuais, o que ele está vivendo, os potenciais que vai aparecer para poder se antecipar, implementar um sistema de desempenho, de indicador, de controle, profissionalizar a gestão dele, ir atrás de informações na área, de novas pessoas para ajudar ele a fazer e escalonar, né? Entrar em outros mercados, ampliar a atuação dele, mais ou menos por aí. Pessoal, é mais ou menos isso. É uma ideia introdutória, uma aula introdutória. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade de usar aí as ferramentas que a gente tem no AVA para poder perguntar, para poder desenvolver. Coloca a tua opinião, tá bom? E a gente vai desenvolver um pouquinho mais esse conceito empreendedor num outro videozinho que a gente vai ter agora sobre o conceito empreendedor. Quem é o empreendedor? Tá bom? Então é isso.